Mulher viajando sozinha é perigoso, até mesmo na nossa cidade natal. Temos medo de sofrer assédio ou até mesmo sofrermos um assalto. E o site book.com, em 2019, realizou uma pesquisa que apontou que a maioria das mulheres temem a viajar sozinhas. Mas isso é um tabu que hoje nós vamos falar que vai ser quebrado. Nós estamos recebendo a professora e turismóloga Márcia Rebeca, que é conhecida aí nas redes sociais por inspirar mulheres que viajam sozinha. E é uma honra recebê-la, você aqui no programa Câmara por Elas, para contar um pouquinho da sua história, de como inspiram várias mulheres. Eu estou muito feliz e agradecida de estar aqui nesse espaço e falar um pouco mais, né, do que eu venho fazendo nos últimos anos. Como começou a sua vivência com essas viagens, fazendo sozinha? Então, começou quando eu estava na faculdade, eu sou professora, né, de formação, e eu, dentro da faculdade, fui uma liderança estudantil. Então, eu viajava muito para representar meu curso, os estudantes, participava de muitos congressos. E eu enxerguei nesses congressos, nessas viagens que eu fazia para os congressos, uma oportunidade de conhecer vários lugares do país. E aí, então, eu sempre aproveitava para ficar 1 dia ou 2 dias a mais, além do que era necessário para o congresso. E aí, para isso, eu precisava me virar sozinha, né? Escolher os lugares que eu ia, me certificar que eu estava em segurança, né? Para fazer e conhecer esses lugares. E aí, assim, eu conheci 21 estados do país, já rodei todos os estados, todas as regiões do Brasil. E aí, ultimamente, eu tenho focado muito em Amazônia, em conhecer muito mais a nossa região especificamente. Então, eu posso afirmar que foi a partir desses congressos, da tua formação, que te inspirou a viajar mais e sozinha. Exatamente. Foi talvez, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu tivesse viajado, mas não com a intensidade que foi e não da forma como eu vivi nessas viagens. Qual a sua formação? Eu sou professora de Química, tenho mestrado em Educação também, e aí eu comecei a focar mais no turismo, né? Me dedicar mais ao turismo e comecei a fazer uma formação de guia de turismo mesmo, curso técnico que eu terminei, já sou guia de turismo aqui na nossa região. E aí comecei a me especializar em começar a mostrar para as mulheres que é possível a gente viajar e aproveitar bastante de tudo que a gente tem, né? E qual a sua relação com a Amazônia? Então, assim, é onde eu nasci, né? O lugar que eu cresci, que eu fui criada. E desde criança, os meus pais, eles sempre tiveram um cuidado. E aí, de levar eu e a minha irmã para que a gente pudesse explorar, sabe? Os lugares que a gente tinha aqui na nossa cidade, principalmente no entorno da nossa cidade. Então, os nossos finais de semana eram na natureza, sabe? Banho, igarapé, e todos os lugares que a gente poderia ir. Já não muito perto da cidade, né, por conta de poluição, mas a gente ia para a estrada e aproveitava bastante. Então, eu desde pequena, fui tendo isso sendo cultivado em mim. Foi estimulado. Exatamente. E para ti, que já viajou bastante, inclusive, vários municípios do Amazonas, qual dos roteiros foi o mais marcante para você? Cara, eu conheço já 24 municípios. São 62, né? Eu conheço 1/3, basicamente, dos municípios. E, assim, cada um me marcou de uma forma diferente. Eu sou apaixonada por Noivairão. Todo verão eu vou para lá umas 5, 6 vezes. Maués, eu fiquei encantadíssima pela cor da água, pela história, né? Por ser um sítio arqueológico aberto, de onde a gente está andando na praia, a gente está vendo, sabe, os artefatos. São Gabriel da Cachoeira é um lugar encantador, porque ele é muito diferente do que a gente está acostumado, né, de praia. Ele tem muita corredeira, tem montanha. Eu sou apaixonada por fazer expedição em montanha. Tem 12 dias que eu acabei de voltar de uma expedição de 8 dias no Monte Roraima, que eu subi a 3ª vez, são quase 3.000 metros de altitude. Que bacana. A gente passa 8 dias caminhando. E São Gabriel tem esse diferencial, sabe, de ter muita montanha, de ter uma natureza diferente do que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de Amazônia, porque está muito ligado a Manaus e Presidente Figueiredo. Já fica a dica para quem está assistindo a gente. E qual foi,
Na verdade, você teve em algum momento dessas viagens que você realizou pelo Amazonas ou para fora do estado, você sentiu medo de estar sozinha em algum momento? Aqui no Amazonas não, mas fora já. Várias vezes, porque é o fato de a gente estar num lugar que é desconhecido e que a gente está sem contato, né, com pessoas que garantam a nossa segurança, né? Se acontecer algum problema, eu ter imediatamente alguém que eu me sinta segura para pedir ajuda. Então, sempre a gente fica com medo. E aí eu fui desenvolvendo técnicas para que eu pudesse me sentir mais segura, que era monitorar a minha mãe, a minha irmã, do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho muito com a minha irmã algo de ficar mandando mensagem, mesmo que eu não esteja com sinal, eu mando mensagem, coloco o horário dizendo onde que eu estou. Porque é uma forma de, quando pegar algum sinal, ela saber exatamente os meus passos. Então, saber se eu passar muito tempo sem dar sinal, se ela precisa pedir ajuda, se ela não precisa, né? Então, eu fui criando mecanismos para me sentir segura e conseguir fazer tudo o que eu gostaria. E qual experiência você tirou para a vida dessas viagens que você já realizou? Primeiro, que eu não preciso de muito para viver. Essa é o que mais tem me marcado ultimamente, pelo tipo de viagens que eu gosto de fazer agora, né? Eu já viajei bastante para conhecer muito, conhecer cultura, conhecer história, mas hoje eu gosto muito de viagem que me conecta com a natureza, né? A minha mãe até falava que não entendia, porque alguns anos atrás eu detestava ir para sítio, mas hoje, assim, na hora que me chamarem, eu só pego a minha mochila, que ela vive pronta só para eu ir, né? E então é que a gente não precisa de muito para viver, né? E que a gente precisa preservar muito o lugar que a gente está, porque ele pode dar muito pra gente. Mas assim, me conta, como foi transformar um hobby em fonte de renda? Então, eu percebi que eu comecei a mostrar, né, as minhas viagens de forma não intencional, né? Eu mostrava porque eu achava interessante, como todo mundo mostra hoje um pouco da sua vida nas redes sociais, né? Então eu comecei a mostrar nesse sentido. E aí, principalmente as minhas amigas começaram a me estimular muito, né? Falar que eu montava roteiro muito bom, que era tudo muito prático, que os roteiros que às vezes eu montava para elas deixavam elas seguras para fazerem tudo. E aí eu entendi que poderia ser uma fonte de renda, né? Então hoje eu faço muito roteiro, principalmente para quem está vindo de fora para cá. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é mostrar a nossa região para quem mora aqui. Porque quem mora aqui não conhece o lugar que a gente vive. Exatamente. Eu já conheci 38 municípios, Arrasou. mas na maioria das vezes foi a trabalho. Mas não dava para conhecer turisticamente, né? Sim. Dava para comer sempre o tambaqui, a farinha, que aí é em todos os municípios do Amazonas, Exato. não falta. Não. Mas assim, me conta como é você poder influenciar outras pessoas a conhecer os nossos municípios do estado, no segmento ambiental, mostrar aquele lado ecológico dos nossos municípios. Então, isso daí alia muito com a minha formação inicial de professora, né? Eu sou professora de Química, então essa pauta ambiental foi algo que eu sempre esteve muito ligada com a minha formação, né? Eu tive boas referências de professores de que entendem que não adianta só a gente manter a nossa floresta em pé, que a gente precisa ter boas práticas, principalmente com relação à sustentabilidade. E aí eu começo a trazer isso para os grupos que eu organizo, né? Quando eu levo as pessoas, por exemplo, para Navilhanas, para a região de Novo Airão, eu não permito que as pessoas levem garrafas de vidro, porque garrafas de vidro elas são mais difíceis de reciclar. E aí, apesar do vidro ser algo que pode ser reciclado eternamente, mas a gente tem muita dificuldade de reciclar vidro. Então, quando a gente vai para uma excursão como essa, que a gente vai para a praia, lá, para o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, eu oriento as pessoas e é também uma forma de educar para que no dia a dia elas possam trazer essas referências para a sua vida, que possam melhorar, né, a sua ação enquanto membros da sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade ambientalmente melhor. E como os outros te enxergam por estar viajando sozinha? Qual é o relato deles? Assim, eu posso falar principalmente pelas minhas amigas, que são as que falam mais, e que elas dizem, né, que eu sou inspiração, né, inspiração por ter coragem de fazer isso, por ter coragem de desbravar mesmo, não sabendo muito o que está me esperando,
né? E por levá-las assim, mesmo que elas não queiram, né? Eu tenho uma amiga, a Angélica, ela foi uma vez para uma excursão comigo e assim, entrando no ônibus ela tava, ai amiga, eu não quero ir mais não. Eu disse, não, pode, peguei a mão dela, eu disse, sente aí e fique quieta. E aí ela foi e até hoje, todo dia que ela me encontra, ela, ai, eu não esqueço daquele dia que tu basicamente me obrigou a sentar, porque foi uma viagem que me transformou no momento que eu estava precisando bastante. E qual dica você dá para as mulheres que nunca fizeram e têm receio, na verdade não é nem receio, é medo de viajar sozinha? Qual seria a dica? A principal é assim, que vocês escolham, pensem num lugar que vocês gostariam de ir, que vocês se sintam confortáveis, assim. Se você é uma pessoa que na sua cidade gosta de ir para a natureza, então escolhe um destino de natureza. Se você é uma pessoa muito urbana, que aqui na cidade mesmo gosta de frequentar cafés, museus, escolhe algo nesse sentido. E começa a pesquisar bastante, tem muitos grupos nas redes sociais para mulheres que têm vontade de viajar sozinha e que se apoiam, né? Então organizam, às vezes tem mulheres na própria cidade de destino que ela vai escolher, que está querendo uma companhia para frequentar um museu e não tem, e aí às vezes se conectam, né? Mas principalmente sempre falar para as pessoas para onde está indo, né? Na sua casa, para um amigo, uma amiga, falar para onde está indo, passar um roteiro, olha, nos próximos dias eu vou ficar nesses locais, então dia tal, que é o que eu faço, eu falo, ó, eu vou viajar e entre o dia 7 e o dia 18 eu vou estar nesse lugar, se no dia 19, tal hora eu não voltar, preciso de socorro, entendeu? Porque é para as pessoas, para eu me sentir mais segura e também tranquilizar quem vai ficar aqui. Exatamente. Anteriormente você falou das excursões, deu a entender que você organiza também, apesar de inspirar outras mulheres viajarem sozinha. Qual o direcionamento que você dá para alguém que esteja interessado a participar das suas excursões? Então, eu sempre tenho excursões todos os anos, principalmente para Navilhanas, para a região de Novo Airão, que eu falei que eu sou apaixonada, eu vou 4, 5, 6 vezes só no verão, que começa em setembro, então para vocês verem como eu vou muito. E eu costumo levar pessoas para lá, né? Então, quem quiser saber mais e me acompanhar e saber das próximas excursões, expedições que vão acontecer, só é me seguir lá no Instagram, Márcia Rebeca S, e que lá eu passo todas as informações e dá para me acompanhar e também ir começando a se inspirar e quem sabe, pensar em outros destinos para conhecer também. Rebeca, a gente falou de vários roteiros que você fez, despertando interesse aí para outras mulheres que ainda têm medo de viajar sozinha. Mas você tem alguns registros que possam apresentar para a galera que está assistindo o Câmara por Elas? Tenho, e eu vou falar dos dois que eu destaco mais, que é Novo Airão, que eu falo sempre, para terem uma ideia de como é que é, e São Gabriel, porque foi uma viagem que me marcou, como eu falei, porque tem muito, uma natureza diferente, né, bem exuberante, por ter montanha, e também pela variedade linguística que a gente tem no município, né? Para quem não conhece, São Gabriel é o município brasileiro mais indígena que a gente tem. Lá no município oficialmente se falam 4 idiomas, né? Falo português e outros 3 idiomas dos povos originários. E aí eu vou mostrar para vocês que vocês vão ficar com muita vontade de conhecer. Bora apresentar agora aí. A energia de estar aqui, no meio da floresta amazônica, num lugar de difícil acesso, é surreal, assim, é indescritível, é maravilhoso. E isso está aqui, no nosso estado, no Amazonas. Hoje a gente vai dar uma passeada aqui pela orla, e a orla é muito bonitinha. Ela tem a parte lá de trás, que ela tem os barzinhos, os restaurantes, mas tem uma grande orla e a gente está caminhando por ela hoje para ir até lá a Catedral. A gente já passou lá no Instituto Socioambiental. Estamos aproveitando essa ideia aqui de uma cidade que é voltada para a praia. Novo Airão também
destino durante a época da cheia dos rios. E a gente pode praticar esportes aquáticos como esse aqui que eu estou fazendo. É um passeio de bike no pôr do sol. A gente está fazendo com a equipe da Sun Adventure, que tem uma equipe bem treinada, bem capacitada e que vai dar muita segurança pra gente durante todo o trajeto. E a gente vai praticar esporte e curtir todo esse visual. Qual seriam as tuas considerações finais? Que assim, eu até falei uma outra vez, numa outra entrevista sobre também turismo, que para mim a gente estar viajando para um lugar diferente é como a gente pode exercer de fato a nossa liberdade. Mesmo diante de todos os desafios que principalmente as mulheres enfrentam quando elas vão fazer qualquer coisa, né? E aí é que a gente possa exercer essa nossa liberdade e tenha confiança que você consegue ir para onde você quiser, desde que você se organize, se planeje e principalmente se sinta confortável em estar indo para o destino. Muito obrigada, Rebeca, pela sua participação. É muito bom saber que você inspira outras mulheres e a gente ficou sabendo um pouco mais. E agora eu também vou te acompanhar nas redes sociais. E para quem está assistindo o Câmara por Elas, é só seguir a Márcia Rebeca no seu Instagram, que lá ela dá várias dicas. E o programa Câmara por Elas fica por aqui. Até a próxima edição.